caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aquinoã, a israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aquimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo, até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Amém. Vou convidar nossas crianças aqui à frente para estarmos orando nesse momento pela vida das nossas crianças. Estarão seguindo para a salinha. Quem vai estar com as crianças hoje? Irmã Valéria? Irmã Lúcia, manda essa princesa para cá. Minha mãe. Oi? Vamos estar orando pelas nossas crianças, pedindo a Deus também pela mensagem desta noite, pela irmã Valéria que vai estar cuidando das crianças. E as crianças tenham ali uma boa salinha, um bom culto infantil, enquanto nós estaremos ouvindo aquilo que Deus tem para os nossos corações. Irmã Raquel, por favor, interceda a Deus nesse momento, pelas nossas crianças, pela irmã Valéria e pela mensagem que vamos receber. Soberano Deus, eterno Pai, toda honra, toda glória dada a Ti, Senhor. Exaltado seja o Teu santo nome. Amém, Senhor Deus. Oh Deus querido, Deus amado, que a presença das crianças agora, Pai querido, tão importante é, Senhor. Que Amém, na Tua Senhor. casa, para aprender da Tua palavra. É verdade, Senhor. E crescer, Senhor, e aprendendo a Tua palavra, Senhor, para que mais tarde não se desvie dela. Assim seja, Pai. Abençoa a Tua serva, irmã Valéria, que vai estar ali com ela. Capacita ela cada dia mais, dando sabedoria do alto, Senhor. Amém, Oh, Deus, Senhor. toma também a palavra, Senhor, que vai ser dada nesta noite, Senhor. Abençoa o Teu servo, Senhor, que vai ministrar a Tua palavra. Pai. Amém. E possamos guardar em nossos corações. Amém, E Senhor. sairmos daqui, Senhor, multiplicando a Tua palavra para aqueles que necessitam, Senhor. Assim seja, Oh, Pai. Deus, eu te agradeço por perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a irmã Valéria, Deus abençoe crianças. Tenham um bom culto infantil. Podem assentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, como família, nós somos a cada dia surpreendidos por alguma situação, não é verdade? Nós vivemos nesse mundo como famílias, famílias de Deus, mas isso não nos isenta de termos
dificuldade, temos problemas, de sermos tomados muitas vezes por coisas que nos afrontam, por coisas que nos tomam e nos deixam preocupados, nos deixam tristes. Outrora nós somos pegos e temos perdas, né? Quando isso acontece, então nós estamos vivendo neste mundo como igreja e como família de Deus, mas nós não estamos isentos dos problemas que sobrevêm sobre nós. Todos nós. Não tem uma família sequer na terra que não viva problemas. Não tem. Alguns vivem alguns problemas diferentes dos outros, mas a verdade é que todos nós, como família, enfrentamos problemas. Quando nós examinamos as Escrituras, não é diferente, não foi diferente com as famílias que a Bíblia relata, não foi diferente. As famílias da Bíblia também tiveram seus problemas. Basta dizer que logo a primeira família, quando Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva, e dali nasceram 2 filhos, nasceu Caim, nasceu Abel. Logo ali naquela primeira família, nós temos notícia da palavra de Deus que houve uma tragédia extraordinária. E a partir daí então, todos nós como família temos problemas. A gente está diante de um texto, amados irmãos, que não é diferente. Aqui nós vamos tratar de famílias, vamos tratar aqui, amados irmãos, de mais ou menos 600 famílias que estavam juntas em um determinado lugar, e aqui o seu líder era Davi. A história nos conta que Saul, como rei de Israel, tentou contra a vida de Davi pelo menos 3 vezes, muito claras na Bíblia, e a última vez que Saul tentou contra Davi, ele lançou o seu dardo para acertar Davi, e Davi ele diz assim: olha, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi reconhecia isso muito bem, que Saul, embora não estivesse andando nos caminhos do Senhor, Davi reconhecia que Saul era ungido do Senhor, e Davi então resolve sair daquele lugar para que Saul não continuasse tentando contra a sua vida. E para onde foi Davi? Às vezes a Bíblia traz algumas questões, alguns textos que nós precisamos parar e examinar bastante, pedir muita orientação a Deus para entendermos o que está acontecendo, porque muitas vezes nos torna estranho. Quando Davi, então, ele foge, ele sai ali da presença de Saul, Davi, ele vai para Gate. E Gate era a cidade dos filisteus, os inimigos mais árduos do povo de Israel. E ali Davi vai até o rei de Gate, que era inimigo do povo de Israel, e faz uma aliança com Gate. Escapando das mãos de Saul, ele vai para o inimigo e leva com ele 600 homens de guerra. 600 homens que acompanhavam Davi. E chegando ali em Gate, ele conversa com Aquis, que era o rei de Gate, o rei dos filisteus, e ele fala assim: eu quero fazer uma aliança com vocês. E o rei de Gate logo fica surpreso, mas o rei de Gate aceita essa aliança. E nessa aliança, Davi com os seus homens, com os seus 600 homens, estariam lutando contra o povo de Israel, contra o seu próprio povo. É por isso que eu estou falando que tem alguns textos na Bíblia que nos saltam aos olhos e nós ficamos pensando como que Davi poderia fazer isso. E a verdade é que Davi, com 600 homens, ia fortalecer muito o exército dos filisteus, e certamente o exército dos filisteus dominaria facilmente o exército de Israel. Só que os príncipes de Gate, eles começam a pensar, e eles falam assim: imagina, Davi, com os 600 homens, saem conosco para guerrear contra Israel. Se porventura esses homens se rebelarem contra nós e se unirem novamente ao exército de Israel, nós estamos perdidos. E os príncipes, então, dos filisteus, falam para o seu rei: olha só, não convém que Davi vá conosco.
nem os seus homens, mande que eles voltem. E então, Aquis, o rei de Gate, o rei dos filisteus, fala assim: olha, eu vou fazer o que vocês querem, eles não irão conosco. E então, Aquis fala assim: Davi, nossos príncipes não querem vocês conosco nesta guerra contra Israel, voltem. E Davi então os seus filhos, seus homens vão voltar. E a Bíblia diz que eles passaram 3 dias de viagem até chegar a Siclag. Siclag era uma cidade onde Davi estava instalado com seus homens. Porém, quando Davi vai com seus soldados para se aliarem ao exército dos filisteus, quem fica lá em Siclag? As mulheres e as crianças. Dá para você imaginar isso? E a gente fica pensando como Davi faz isso, ou seja, Davi deixou as suas famílias desprotegidas. As mulheres e as crianças ficaram ali. E a Bíblia diz então que os amalequitas, que eram também inimigos do povo de Israel, inclusive no episódio onde o Senhor havia falado para Saul para matar todos os amalequitas, matar todo o gado, Saul foi lá e matou alguns, levou o rei dos amalequitas como troféu, levou o gado para Israel. E aí, quando Samuel chega, fala: o que você fez, Saul? E Saul falou: não, eu peguei o melhor do gado e trouxe para apresentar ao Senhor e oferecer sacrifício a Deus. E Samuel fala: olha, porque você não obedeceu na íntegra o que o Senhor te mandou fazer, o seu reino passou. E o reino de Saul ia passar para quem? Para Davi. E o próprio Samuel, naquele episódio, mata o rei dos amalequitas. E aqui os amalequitas, eles vão se fortalecer novamente e eles vão lá em Siclag. E eles pegam de surpresa as mulheres e os filhos daqueles 600 homens, inclusive as 2 mulheres aqui de Davi, neste tempo, Aquinoã e Abigail. E eles levam todo o gado, e eles levam as mulheres e as crianças. Quando Davi e seus homens chegam depois de 3 dias, que eles olharam, e aí eu imagino que eles estão em uma parte mais elevada, eles olham para a cidade de Siclag, está pegando fogo em tudo. Ali aqueles homens provavelmente tenham ficado gelados, os seus corações apertados. E quando eles chegam na cidade, que eles veem tudo queimado, não encontram sequer uma alma, não encontram uma das mulheres, não encontram um dos filhos. Aqueles homens começam a chorar. A Bíblia diz que Davi chora em voz alta, aqueles homens choram em voz alta. Então a gente está vendo aqui que o terror tomou conta daqueles 600 homens, junto com o seu líder. E agora, o que fazer? O que fazer agora? As mulheres foram, certamente, vão servir de escravas. Os filhos foram, certamente vão servir de escravos. Tudo aquilo que eles tinham foi embora. E agora eles estão ali sozinhos, chorando. A Bíblia diz que aqueles homens alçaram a sua voz, versículo 4 diz: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não tinham mais força para chorar. Alguma vez você já chorou de perder as forças para chorar e você não consegue mais chorar? Alguma vez já aconteceu isso? Muitas pessoas passam por momentos tão difíceis na vida que o que vem é choro, 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 até não terem mais forças para chorar. Em determinadas situações acontece isso. E a situação aqui é porque eles tinham perdido as suas famílias. E Davi vai fazer uma coisa. Davi vai ter uma atitude.
E por que Davi vai ter essa atitude? O versículo 6 diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Nessa hora aqui, o líder é responsável. Davi não poderia de maneira nenhuma ter deixado a sua família ali e seguir para se aliar com o inimigo. Ele não podia. O princípio é que o homem deve cuidar da sua casa. Aqueles homens que estavam com Davi seguiram Davi por obediência. Davi era o líder. Mas eles também não podiam deixar a sua família. E agora aqueles homens querem apedrejar Davi pelo que aconteceu. O ânimo do povo, versículo 6 diz que estava em amargura, e cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Cada um estava amargurado, estava com a alma amargurada, estava com medo daquilo que poderia ter acontecido ou está acontecendo com as suas esposas, com os seus filhos. Você consegue imaginar essa situação? Que situação terrível para aquele povo. E Davi aqui angustiado, porque levaram também as suas mulheres, seus filhos, e com um agravante, os homens, aqueles 600 homens, queriam apedrejar. É nessa situação de angústia que Davi está vivendo, é nessa situação de extremo que Davi está vivendo, que ele lembra de uma coisa. Ele lembra de se esforçar no Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer assim: esforçai-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, verso 10. Davi vai fazer exatamente isso. Ele vai se esforçar no Senhor. Ele diz: olha, humanamente falando, eu não consigo resolver as coisas. Embora eu esteja aqui com 600 homens de guerra, eu não tenho poder para resolver essas coisas com esses homens. Eu estou tão fraco, a minha alma está tão angustiada, que eu não consigo solucionar essa crise. Amados irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando esta noite? Que em determinados momentos na nossa vida, na nossa família, nós nos encontramos assim, como Davi estava, como aqueles homens estavam. Quando nós vemos que a nossa família está saindo do trilho, quando a gente vê que a esposa está saindo do trilho, ou que o esposo está saindo do trilho, ou talvez a gente esteja vendo que já saiu do trilho, ou talvez que nunca entraram no trilho, ou então estão se perdendo os filhos, as filhas. Quantas famílias têm perdido os seus filhos para tantas coisas ruins que estão acontecendo aí? Nós poderíamos aqui, irmãos, identificar aqui os amalequitas exatamente como Satanás. Como Satanás, que ele rouba a nossa paz. Satanás que rouba os nossos filhos, rouba o nosso esposo, rouba a nossa família. Aquele que trabalha na mente e no coração dos nossos familiares, dos nossos queridos, e leva para lugares ruins e faz deles escravos. A Bíblia diz que ou nós somos servos de Deus, ou nós somos escravos do diabo. São dois grupos de pessoas que existem na terra. Aqueles que não tiveram um encontro real com Jesus, eles são escravos do diabo. E eles seguem o curso deste mundo. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e nossos pecados. Quando nós andávamos outrora no curso deste mundo, e nós estamos vivendo exatamente isso neste tempo, as nossas famílias, e aí a despeito, olha, eu sou cristão, não tem problema, você tem problemas com a sua família, e que você pode identificar que um membro da sua família, ou 2 membros, ou 3 membros, estão seguindo o curso deste mundo, estão como escravos de Satanás. Exatamente como estavam aqui as famílias desses homens. Mas acontece que Davi vai me ensinar uma coisa extraordinária. Quando eu entendo que eu não tenho força, quando você entende que você não tem força para resolver esse problema, quantas vezes nós estamos aconselhando os filhos,
Quantas vezes aconselhando o esposo, aconselhando a esposa, isso não está resolvendo? Quantas vezes nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias forças, sabendo que nós não temos forças para resolver as coisas? Porque a Bíblia diz que nós somos fracos, nós somos frágeis. E nós ainda precisamos, nesse tempo, cuidar de nós mesmos para que nós também não sejamos presa fácil para o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo, Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a que ele possa tragar. Ele está tentando buscar você, está buscando, querendo buscar o seu cônjuge, os seus filhos, para levar. Foi essa situação. Isso tudo por quê? Porque Davi se descuidou. Davi se descuidou. Muitas vezes nós estamos também, como servos do Senhor, nos descuidando. Muitas vezes nós não estamos cumprindo, e hoje de manhã nós falamos muito sobre isso, o papel de cada um na família, e muitas vezes os meus irmãos não estão cumprindo com o seu papel na família, o papel que Deus instituiu. Muitas vezes eu não estou cumprindo, muitas vezes as minhas irmãs não estão cumprindo com o papel que Deus deu a vocês para cumprirem. E quando isso acontece, nós relaxamos. E quando nós relaxamos, o inimigo vem e toma a ocasião. E aqui ele tomou a ocasião, mas Davi, ele vai se esforçar no Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai orientar Davi. E Davi fala assim: Abiatar, sacerdote, traga o éfode, porque eu quero consultar a Deus. Eu quero consultar ao Senhor. Ele não vai tomar uma atitude sem consultar a Deus. E aí eu aprendo que muitas vezes eu e você tomamos atitudes sem consultar a Deus. E quando nós tomamos atitudes sem consultar a Deus, nós perdemos as batalhas. Nós temos à nossa disposição, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos à nossa disposição esse livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que tem conselhos extraordinários para nos ensinar, mas muitas vezes nós deixamos de lado, e muitas vezes nós resolvemos com a nossa própria sabedoria. E então Davi pede, e quando Abiatar trouxe o éfode a Davi, o éfode era o instrumento onde se consultava a Deus. Verso 8 diz: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. Davi não está fazendo por instinto. Talvez, se fosse eu, ou se fosse você, levou a minha esposa, levou meus filhos, eu vou lá e vou resolver, sem consultar a Deus. E você poderia ir e não voltar, mas ele consulta a Deus. Persiga o Senhor, que eu vou alcançar. Aí o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Nós queremos falar nesta noite sobre resgatando os nossos filhos, resgatando a nossa esposa, resgatando o nosso esposo, resgatando a nossa família para Deus. Você percebe que na sua família tem pessoas presas nas garras do diabo? Eu percebo que na minha família tem. E eu estou lutando isso. Eu estou lutando com isso ou contra isso cada dia da minha vida. Eu tenho buscado em Deus sabedoria para que eu possa tratar disso. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que Davi fez. Ele consultou a Deus. Ele não saiu de forma afobada, achando que ele podia resolver. Imagine, 600 homens de guerra, vamos lá, na nossa força, vamos lá que nós vamos resolver. Davi falou: não, mesmo estando sendo imprensado por esses 600 homens, eu vou consultar a Deus. Josué capítulo 1, versículo 9, nos diz exatamente o seguinte, irmãos. Eu vou ler para vocês Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes,
porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra aqui pode ter falado também ao coração de Davi. Não te espantes, não tenha medo, eu sou contigo por onde você andar. Quando nós consultamos a Deus, irmãos, nós podemos pegar essa palavra e falar assim: Senhor, verdadeiramente o Senhor é comigo. Nós precisamos buscar resposta em Deus, precisamos procurar forças em Deus. E o Senhor falou: vai. E Davi então falou com os seus 600 homens: eu consultei o meu Deus, e ele falou que é para irmos, porque nós libertaremos as nossas famílias. Sabe o que eu aprendo aqui? Que se eu estou em amargura por causa de um familiar, se eu me reconheço fraco para resolver essa questão e trazer de volta, mas eu reconheço que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e Ele pode fazer esta obra por mim, e eu reconheço que buscar a Deus é o caminho mais certo, e faço isso, porque não adianta eu reconhecer tudo isso e não buscar a Deus. Tem muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia. Você pede para falar sobre uma história e a pessoa fala. Você pede para narrar uma outra história e ela narra. Conhecer a Bíblia é uma coisa. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Mas Jesus vai nos ensinar que aquele que ouve as palavras do livro desta lei e as pratica será considerado como homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, a chuva, bateu com ímpeto naquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Ou seja, não é apenas conhecer, mas é praticar. E Davi aqui está praticando, ele sai com aqueles 600 homens. E quando chega ali no ribeiro de Besor, alguns ficaram para trás. Quantos ficaram para trás? 200. Irmãos, isso aqui não foi a propósito. Imagina Deus, quantas vezes Deus está nos colocando à prova. Quantas vezes Ele está nos testando. 600 homens. Agora 200 ficam, e o texto diz que eles estavam tão cansados que eles não conseguiam seguir em frente. Ora, se 200 estavam cansados, os outros 400 também estavam, mas ainda estavam conseguindo caminhar. Mas 200 pararam. Davi está sendo colocado em prova. Talvez alguém poderia falar: Davi, nós tínhamos 600 conosco, agora só tem 400. O nosso exército diminuiu. Vai ficar difícil nós enfrentarmos os amalequitas. É como aquela história de Gideão: tinha 32 mil homens, 32 quantos midianitas, era fácil. Aí o Senhor falou: quem for covarde e medroso, volte. Voltaram 22 mil, só ficaram 10 mil. De 32 ficaram 10 mil. Aí o Senhor dá mais um teste para os homens, para ir no ribeiro e beberem água, como um cão bebe água. E ali voltaram 9.700. De 32 mil só tem 300. Sabe por que Deus faz isso algumas vezes? Para nós entendermos que não é a nossa força, para nós entendermos que não é a nossa sabedoria, para nós entendermos que é Deus quem vai batalhar por nós. A sua família, a minha família pertence a Deus, nossos filhos pertencem a Deus, nós pertencemos a Deus. É Ele que vai batalhar as nossas lutas. Quando Deus coloca Gideão à prova, ele com 300 homens vence os midianitas. E aqui Deus está colocando Davi à prova. 600 homens, agora tem 400. E esses 400 homens, eles vão seguir. Eles vão seguir, e a Bíblia vai dizer que eles encontram um homem. Esse homem era amalequita, esse homem também estava no grupo que combateu lá contra Siclag, e esse homem então faz um acordo com Davi. Eu vou dar instrução para vocês, mas poupa a minha vida. Davi faz esse acordo, e esse homem vai mostrar exatamente onde aqueles amalequitas estavam. E a Bíblia diz então que aquele homem, no verso 16,
descendo guiou, e estes estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande esforço tomado até os filisteus e da terra de Judá. Aqueles inimigos estavam festejando. Amados irmãos, quando os nossos inimigos, ou quando o nosso maior inimigo consegue levar um dos nossos, ele festeja, ele se vangloria, e é isso que aqueles homens estavam fazendo. O verso 17 vai dizer que Davi e seus homens os feriram desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Qual é o horário do crepúsculo? Você sabe? Alguém sabe qual é o horário do crepúsculo? Final do dia. Final do dia. Olha que batalha! Não foi simplesmente chegar lá, irmãos, e pegar e trazer. Seria muito simples assim. Não é tão fácil como muitos pregadores pregam por aí. Não é tão fácil. Tem muitos pregadores que dizem que é só você vir para a igreja para resolver seu problema. Muitos dizem, não, eu vou fazer um culto de cura e libertação e está resolvido o problema. Não é assim. Vai depender, vai demandar de esforço nosso também, desde a tarde daquele dia até a tarde do dia seguinte. Eles lutaram e nenhum deles escapou. Ou seja, Davi e esses 400 homens lutaram contra os amalequitas e derrotou aquele exército e não ficou nenhum sequer. Nenhum. E o que acontece é que aqueles 400 montaram os seus camelos. Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres. Davi livrou. Verso 19: ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto eles tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Que lição! Que lição! Davi trouxe tudo de volta. É como se Davi estivesse falando assim: as nossas famílias pertencem a Deus e nós vamos levá-las de volta para o Senhor. Nós precisamos tomar posse disso, irmão. A sua família pertence a quem? A quem pertence seus filhos? A quem pertence sua esposa, seu esposo? Quem foi que deu a sua esposa a você? Quem foi que deu seu esposo a você? Quem foi que deu seus filhos a você? Lá em casa a gente sempre pergunta o Natan, nosso netinho, quem deu você para o vovô? Quem deu você para a vovó? Quem deu você para o papai, para a mamãe? Sabe o que ele fala? Papai do céu. É o papai do céu. É o nosso Deus que tem constituído as nossas famílias. Por isso que a família é um projeto de Deus. A família não poderia sair do convívio com Deus, não poderia se dispersar, mas a família tem dispersado, a família tem se perdido, e nós, irmãos, somos responsáveis por nossas famílias perante Deus. Deus deu essa responsabilidade para cada um de nós, e nos deu a palavra dele para aprendermos como fazer, como educar os nossos filhos no caminho do Senhor, como conduzir os nossos adolescentes que estão se perdendo de uma maneira extraordinária. É só sair na rua que você vê os adolescentes se perdendo, os jovens se perdendo, homens, mulheres se perdendo, muitos deles de famílias cristãs. Se for lá na Cracolândia e fizer uma entrevista, ali tem muitas pessoas que são filhos de pastores, que são filhos de famílias que servem a Deus, mas se perderam. Nós precisamos resgatar, mas não com a nossa força. A Bíblia vai ensinar que nós devemos amar, mas amar não apenas de palavras, eu te amo, mas amar por obras e ações. Nós precisamos abraçar, nós precisamos ensinar, nós precisamos dar suporte.
Nós precisamos, sobretudo, buscar a Deus para fortalecer os nossos corações, para nos orientar. Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Eu vou ou não? Eu vou ter êxito ou não? O salmista diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E a gente fala: pastor, eu tenho desejo que a minha família volte para Deus. Pastor, eu tenho desejo que os meus filhos caminhem com o Senhor. Ok, você deseja isso, mas você tem agradado ao Senhor com a sua vida? Até mesmo muitos de nós que professamos o nome do Senhor Jesus temos levado uma vida cristã de qualquer jeito. E Deus não aceita que eu sirva a Ele do meu jeito. E isso tem prejudicado muitas famílias. Eu preciso servir a Deus do jeito que Ele quer ser servido. Porque de outra maneira, Saul não teria perdido aqui o seu reino. O Senhor teria prolongado o seu reino. Ele perdeu o reino. Perdeu ali a comunhão com Deus, porque ele quis servir a Deus do jeito dele. Quis servir a Deus do jeito dele. Ofereceu um sacrifício a Deus, porque Samuel estava demorando. Ele fez o que não podia, estava servindo a Deus do jeito dele. Pegou o gado dos amalequitas, porque falou: não, isso aqui eu vou prestar sacrifício a Deus com aquilo que Deus tinha amaldiçoado. Não podemos servir a Deus do jeito que nós queremos. Nós temos que consultar a palavra de Deus. Senhor, como o Senhor deseja. E aí, depois que eu estou servindo a Deus do modo dele, eu posso colocar diante dele as minhas fraquezas, as minhas preocupações, posso deleitar o meu coração nele, para que ele se agrade de mim. Davi errou, muitas vezes, como muitos de nós erramos, mas Davi é reconhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Davi soube tocar o coração de Deus mais uma vez. Aqui, olha, quando ele ora a Deus, ele toca o coração de Deus. E é por essa razão que ele resgata a sua família. Trouxe todos de volta. Que neste tempo, meus irmãos, nós possamos pensar nisso. A gente está no meio da família. E a gente fala sempre: família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que fez o homem e a mulher. Foi Deus que fez aquele casamento. Foi Deus que abençoou. Ela fala para Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Está certo tudo isso. Mas e a parte que cabe a mim? Como marido, como pai, como avô, como servo de Deus, com a parte que cabe a mim, com a parte que cabe a cada um de vocês. Busquem a Deus. Busquem a Deus. A Bíblia diz: olha, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É tempo de buscar ao Senhor, mas buscar de todo o coração, porque certamente Deus fará coisas extraordinárias acontecerem na minha e na sua vida. E você vai poder falar assim: olha, realmente o que aconteceu com Davi e os seus 600 homens está acontecendo na minha família. Nós precisamos resgatar, tirar das garras do diabo os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos maridos, as nossas esposas. Precisamos resgatar para a glória de Deus e para a alegria nossa. Aquele povo voltou a estar junto, voltaram a celebrar unidos, voltaram a se alegrar. Eu fico imaginando, eu gosto de entrar nas histórias bíblicas e depois daquela batalha toda, cada um deles que antes estavam chorando ali, amargamente, puderam abraçar a sua esposa, puderam abraçar os seus filhos, puderam louvar a Deus, agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor lutou por nós e o Senhor trouxe de volta os nossos. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida, que você seja um instrumento de Deus na sua casa. Não espere pelo outro. Não espere.
Mas, pastor, aprendi que o marido é o cabeça da família, ele é realmente. Mas se ele não busca a Deus pela família, faça você, assuma essa responsabilidade de Deus, inclusive por ele ou por ela, para que o poder de Deus possa estabelecer na sua casa, para que ele possa trazer mais alegria e mais harmonia a todos vocês. Que Deus, pois, assim nos abençoe. Que Deus abençoe a minha e a sua vida com essa palavra. Amém, igreja? Quero convidar mais uma vez a equipe de louvor